Aí, para finalizar, agora nas últimas, né? Eu juntei aqui porque não tinha tanta matéria, eu acho que não dá para a gente ficar batendo muito, né, com isso. Ele vai falar de funções, de condições, repetição e listas multidimensionais. Foi a dúvida aí do Diogo. Acho que o Diogo colocou lá no grupo. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é essa lista aqui. Então, as funções, a gente tem a print, que a gente usa direto. Vai imprimir, para quem não sabe, não é imprimir na impressora. Imprimir na tela, né? O que é enviado no argumento, que você colocar aqui entre parênteses, tem que colocar entre aspas, ele vai aparecer na tela. Se você colocar uma variável, vai aparecer o valor da variável, né? Da lista, o que for. O input solicita dados para o usuário, né? Pede para o usuário digitar. Ele sempre é uma string, né? E o eval avalia uma string como expressão. Aqui até, Rafael, tá aí, a gente pode até falar, esse eval ele usa várias vezes para converter como um tipo inteiro, né? Então, pelo que eu entendi, o eval ele funciona como se fosse aquela mesma situação de interpretação do programa, só que ele faz exatamente essa interpretação de string como expressão. Tá. Então, tipo assim, se colocou aí é um valor float, por exemplo, ele consegue identificar que é um float. E se eu colocar um booleano aí, true ou false, ele vai saber se é verdadeiro ou falso. Então, no caso. Caralho, aí eu teria que testar aqui, calma aí. Isso eu não cheguei a testar. Ele coloca esse eval aí toda hora na linguagem. E ele tá colocando eval e input junto, né? Um dentro do outro, né? É, Input, eval, não sei. ele coloca eval, abre parênteses, input, né? E aí Isso. você coloca, porque o input, é isso que eu estou falando. Ele retorna uma string. String é uma palavra. Por programa é como se você estivesse digitando palavras, né? E o número, no caso do input, ele vem como se fosse um texto, dentro de um texto para ele, né? Entendi. E aí ele usa esse eval para converter esse texto em número realmente. Porque daí ele fala, bom, beleza, é o número 2 e não é o texto 2. Ah, Isso, tá, tá. exatamente. Entendi. Entendeu? Exatamente. Então, se for só o texto, não é necessário ter o eval. Aí só o input faz a vez. Isso, Entendi. exatamente. É para isso que serve o eval. Ele muda, né? É um Aí, conversor, na verdade, né? é. Só que aqui no caso, a Thaís ela usou o int na frente, ela converteu com int. Depois vocês olhar o programa que ela mandou, ela colocou o int na frente e deu certo. Né? Ele usa eval, que acho que daí, no caso, é, você pode converter outras expressões, né? O que o Rafael falou aí, não só como inteiro, como float, como talvez booleano, sei lá, né? Que é verdadeiro ou falso. Mas achei o programa, o sisteminha que ela montou aqui bem legal. Apesar. Então, porque dependendo do programa, não faz muito sentido colocar no eval false ou true, Uhum, porque isso vai estar dentro do bloco de instruções e será executado. tá, Então, né, o false ou true ele vai depender do resultado. tá. É verdade o que você está falando. Faz sentido. É como resposta, no caso, né? É, aqui ela coloca int na frente. Mas. E ficou legal o programa dela. Deixa eu ver. Int input. Ela coloca int, abre parênteses, input. Abre parênteses, digite o número de linhas da matriz. Então ela coloca como, já para converter em inteiro, né? Para nem deixar o cara digitar, por exemplo, 5.0, 5,2, porque na verdade ela está solicitando o número de linhas e colunas da matriz para a pessoa. E aí ela não quer deixar com que a pessoa consiga digitar um número quebrado, né, no caso. Definições de instruções. O programador pode criar suas próprias funções, né? Muito útil quando você usa sequência de instruções várias vezes. Então ele colocou aqui
sempre coloca isso aqui ele que deu de exemplo lá, f de x igual a x ao quadrado mais 1, ele coloca o def, o f de x, no caso aqui o f é o nome da instrução, da instrução que ele vai usar várias vezes, e o x são os parâmetros, né? E aqui vai ter uma indentação, que é um espaço que o programa dá, e a resposta vai ser x asterisco asterisco 2, que é x ao quadrado, mais 1, né? E o return res seria opcional, mas é para você exibir a resposta, né? Até aqui, o Rafael também tá aí, vai me ajudar, que agora ele fez a pergunta, eu acabei não vendo. O print, pelo que eu vi, se eu colocar print res aqui, ele mostra a resposta e pronto, acabou. E esquece o que foi feito. Agora, o return res, ele diz que, na verdade, ele coloca o valor que você encontrou aqui na resposta, ele coloca dentro dessa variável. Que daí você pode usar para frente em outra instrução. Essa seria a diferença de um para o outro que eles colocaram lá. Não sei se... Acredito que seja isso também. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas pode cair em questão, isso é um detalhe. E essa deitação aí, eu vou te falar, hein? Eu só descobri por causa de pesquisa também, que ele não explicou muito bem isso aí. Depois eu descobri que era o espaço. É só espaço. Porque... Então, na hora ele fala muito de dentação, mas ele não chegou a explicar o que era, não. Então, quando eu fiz, muito tempo atrás, aí, de novo, em Visual Basic, Delphi e Pascal, não tinha esses troços de indentação. Você escrevia do jeito que você quisesse. Aí, com o passar do tempo, os caras resolveram pôr uns espaços na frente, que é para você saber que naquela parte do programa você está entrando numa condição, ou no loop, que é o caso do for, ou while, né? No caso do Pascal, você tinha que pôr o begin e o end. Ele até colocou numa das alternativas isso daí. Aí eu até lembrei na hora, eu falei, putz, ele está até misturando com outra linguagem, né? E aqui no Python não precisa pôr o início e o fim. Que no Pascal você tinha que pôr begin e end, que era onde eu estava dizendo que eu estava começando com aquela condição e onde eu estava terminando, né? E não precisava dessa indentação, não precisava pôr espaço. A galera da programação que foi fazendo isso, que era para ficar claro, né? E aí o Python adotou isso, né? Tanto que a hora que você digita 2 pontos aqui, ele já dá um espaço aqui maior, né? A Larissa até falou aqui, ó, que indentação é um recuo, igual quando a gente usa parágrafo nos textos. É isso aí. É tipo uma camada, você adiciona uma camada para identificar, para ficar mais legível, né? Que ali está entrando dentro de um bloco de instruções. Sim, exatamente. Aqui e ali entra até na documentação de programas, que eu também estava tentando entender. Aí eu falei, puxa, você criar documento, na verdade é pôr comentários com esse hashtag aqui. Então, muitos programas, até a Thaís usou aí no dela, coloca o hashtag para falar o que está fazendo aquela parte do programa, né? E se você for colocar com várias linhas, você pode usar aspas duplas ou simples para fazer um comentário maior lá, né? Deitação, recuo. Larissa falou, é verdade. Permite também entender o que o programa faz e os desenvolvedores, né, usa, né, para entender como o programa funciona. Então, dá para entender o que faz e o que funciona, né? E as docstrings que ele fala são documentações acessadas pela função help. Então dá para você colocar help max e aí ele vai falar para você o que faz essa função lá dentro, né? do Python, né? Então é legal que dá para ele até tem essa ajuda interna dentro dele, né? Dentro do próprio Python já vem com essa ajuda para você saber o que faz a função. As estruturas de condição que ele coloca, né? Ela pode ter uma via, 2 vias, 3 ou mais vias, né? Escolhe um conjunto de ações e os blocos têm indentação igual a gente colocou aí. Então, uma via, né, você coloca o if, né, a condição e o bloco aqui, só, que você vai fazer. 2 vias você já colocaria if, condição, o bloco, else. Então,
Se acontecer isso, faz isso aqui que está embaixo. Caso contrário, faz isso aqui que está para cá. E depois continua o programa. Tá? Caso você tire indentação, o código pode não funcionar. Eu acho que não funciona, Rafael, se tirar no Python. Testei aí uns. Então, eu coloquei ali, ó, caso você tire a indentação, o código pode não funcionar corretamente ou até mesmo não funcionar, porque tem certos casos que a gente, por exemplo, tira a indentação, ele continua funcionando, só que ele dá tipo um alerta, sabe? É. Agora, tem outros tipos que a gente acaba colocando uma indentação a mais e ele continua funcionando, só que mesmo assim ele dá um aviso. Uhum. Então, o correto mesmo é deixar a indentação da forma como é prescrita mesmo. Eu já vi sistema que não aceitou, meu. Você está colocando, tem que ter 3 espaços. Você colocou 4, ele não vai. É uns negócios chatos. Sim. Mas acontece. E 3 dias ou mais é esse if, né? Condição 1, você vai executar o bloco 1. E else, que é o condição 2, else, condição 3, e else, que seria o 4. Então você pode colocar esse else um monte de vezes aqui, né? Então, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer não sei o quê, então você vai colocando várias instruções. E se nada der certo, else, né? Se nenhuma dessas aqui acontecer, caso contrário, faça isso aqui. E depois continua o sistema para baixo. E a repetição que ele falou, o for, né? Então você usa for, a variável in está dentro dessa sequência, põe o bloco também indentado, né? E depois volta para o bloco não indentado. Temos também a range, que foi meio polêmica aí numa questão, até me perguntaram, né? E é o início, o start, da onde você vai começar a, a, a contar, né? O stop até onde você vai parar, então range de 1 a 100, né? E o step seria o passo, então eu quero de 1 a 1, então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 100. Só que no caso, lá na questão, né? O stop você colocando 100, ele vai parar no 99 e não no 100. Então tinha lá a resposta 100 mais 1. Você tinha que pôr o 101 para ele contar até o 100. Né? Porque acho que ele começa do 1. Na verdade, isso acho que é um princípio de contagem que ele usa, né? 100 menos 1, né? No caso, daria 99. Isso, dependendo, ele começa do zero, aí ele vai até o 99, se você colocar de 1 a 100, se Uhum. eu não me engano. Ou Eu é acho de que é 0 a isso. 100. Ele deve fazer o start se você pôr 0. Agora, se você colocar 1, acho que vai de 1 até. Ele vai fazer 100 menos 1, daria 99. Né? E o meu passo aqui, eu posso fazer de 2 em 2, de 10 em 10. Né? Do jeito que você quiser. O número de repetições pode ser indeterminado, porém deve ser finito. Ele coloca isso aqui. Tem que ser, não pode ser infinito. Né? Senão você tem que parar o programa com Ctrl C, ele fica infinito. Sei lá, já fiz programas que vai pro infinito. Só para teste, sim, né? Você ficava com o negócio em loop lá direto. O programa não parava nunca mais. Dá para você colocar para ele ficar lá contando até, né? Sei lá quando. E outra coisa de observação, toda lista começa a contagem em 0, não em 1, né? Aí é tipo assim, até uma pegadinha para quem não prestar atenção, né? Toda lista tem 0. Quando você usa lá é 0. É. Vira até pegadinha numa questão, né? Pode ter. E o while, a gente usa o while em inglês, né? Enquanto essa condição estiver acontecendo, então enquanto estiver acontecendo isso, eu fico executando esse bloco que está aqui, né? Até parar. A hora que parar, aí eu continuo o programa. Esse while, tanto while acho que quanto for, daria para você colocar, né? Um negócio infinito aqui, para não parar nunca mais. É usada quando não sabemos quantas vezes isso será repetido. Essa while você usa até ele parar, né? O for você define, né? For A em 1 até, né, range, você coloca for A em range de 1 a 100, aí fica, né, até o 100.
E aí ele coloca 3 novas funções, né? Que é o break, o continue e o pass. O break é para você parar o bloco, né? Da repetição. Então, algumas vezes esse while aqui fica executando. Você tem que dar um break aqui no meio para ele parar. Senão ele vai ficar lá com loop infinito. Não para nunca mais, né? O continue, você vai fazer uma nova interação forçada no laço. Então, no caso aqui, ele vai sair desse bloco indentado e volta lá para cima, o continue. E o pass, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque às vezes, nesse if aqui, ó, ele colocou, if uma condição. Se essa condição acontecer, eu não quero que o programa faça nada. Mas caso contrário, se ela não acontecer, eu quero que faça isso. Então, você põe um pass aqui. Porque ele quer que ponha alguma coisa nesse bloco indentado. Não dá para você deixar em branco. Aqui, por exemplo, se eu colocar se A igual a 1, vamos dizer. Então eu quero que não faça nada. Mas se ele não for igual a 1, então você tem que fazer alguma coisa. Então se A igual a 1, eu colocaria um pass aqui. Se você deixar em branco, vai dar erro. Você tem que colocar alguma coisa. Break continue. Listas multidimensionais. É criar listas, deslistas. Por isso que tem entre colchetes aqui duplo, né? Ó, colchete fora e colchete dentro. Na minha questão, lembro que ele colocou parênteses aqui. E aí não vai funcionar. Então dá para colocar um colchete fora. 1, 2, 3 dentro, colchete. 4, 5, 6, colchete. Então são várias listas dentro de uma lista, né? E o M0 entre colchetes, que é o que o Ricardo falou, vai retornar a primeira lista aqui, 1, 2, 3. Né? O M1 vai retornar a segunda lista, ele começa a contar do zero. Sempre. Né? E o segundo índice, se você colocar M00, ele vai retornar o número que está lá dentro. Né? O número 1. M01 vai retornar o 2. M02 vai retornar o número 3 que está lá dentro para você. Então, ele sempre começa a contar aqui do zero. Né? Era isso que eu tinha montado. Aí eles falaram aqui, ó, só para complementar. Matrizes bidimensionais. Porque a Thaís estava falando do sistema A, eu até peguei isso como exemplo. Matrizes bidimensionais. Vamos pegar aqui como exemplo. Peguei qualquer coisa aqui, só para a gente ter ideia. Ó, a matriz bidimensionais eu tenho duas dimensões, né? Em colunas, ela é dividida em colunas e linhas, né? Então, é o que mais ou menos ele está colocando aí, né? Ele está colocando dentro de uma lista várias caixas dessa aqui dentro de uma lista, né? Então eu divido em colunas e linhas lá dentro, né? E tem um outro negócio que ela coloca lá, que ela estava falando, multidimensionais, que eu até falei, seu programa ficou a mais do que queria, até porque ela criou um negócio que pede o número de linhas e colunas da matriz. E ele falou para criar um programa. Eu, sei lá, poderia colocar até, sei lá, 2 linhas só. Eu não precisaria colocar matrizes... E existiria tridimensionais? Agora eu vou mostrar para vocês o que seria multidimensional. Acabei de pesquisar isso. Não tá aparecendo. Tá. Vamos lá, então. Tinha achado mais legal. Achei em inglês, né? Vai em inglês. Deixa eu ver se tem aqui esse exemplo aqui, tá mais... Tá. Formato retangular. Tá vendo? Então eu vou criando, ó, vários
várias matrizes, ó, que uma pode transpassar a outra aqui no caso, né? Eles chamam de array, né? Array. Então tem as colunas, as linhas, e aqui seria a terceira dimensão, né? Onde eu vou no eixo Z, aqui eu posso ir para trás, né? E multidimensões é porque eu vou podendo criar várias camadas dessa, uma multiplicando pela outra, né? Que vai ficando mais complicado. Vamos criar assim, várias tabelas, né? Várias tabelas, exatamente. Os caras Eu dão só não entendi muito, eu só não entendi muito bem o sentido de colocar esses números nas tabelas. Você fala no. Ah, é como se fosse um Excel, no caso, né? O Excel Não, trabalha sim, assim. mas eu digo assim, porque lá ele deu um exemplo utilizando essas tabelas, só que dentro das tabelas tinham números. Uhum. Eu sei que a gente pode, por exemplo, alterar para nomes, etc, etc. Só que números eu não vejo muito sentido colocar. Nesse primeiro momento, talvez, né? A gente não tenha muito uso, Sim, né? Ele só colocou. sim, o que eu vejo sentido é usar, por exemplo, se tiver, vamos supor, 100 alunos, aí a gente cria uma tabela com 100 colunas e colocar as notas dos alunos. Foi o que eu consegui achar de sentido, assim, fazer. Sim. Mas É, não sei, não sei, de repente, tipo assim, ele quer achar a posição X de Y no número tal, tipo mais ou menos assim. colocar dados ali. Eu sei que é colocar. Você colocar, gravar dados, né? Naquela sequência ali, né? Seria isso, mais ou menos. Quando a gente faz a matemática, geralmente a gente coloca A11, por exemplo, primeira coluna, primeira linha. Uhum. O que está aparecendo desses números é que ele está falando que é a primeira tabela, é o primeiro 1. Aí na coluna 1 e linha 1. Seria aqui, Aí você 0, pega a 0. primeira tabela, aí linha 2, coluna 1. Isso. M0, né, seria para mim a primeira linha, né? E o 0 seria a coluna. M1 aqui seria a coluna 1. E para nós a Isso, gente coloca na matemática 11, 12, que é o tal É, do IJ, né, que eles falam. isso. seria exatamente o Excel que você deu o exemplo. O É, Excel tem coluna e linha, mesma coisa. o Excel usa letras e números, né, para não dar tanto bug, né? É o A2, A20, né? Vai indo na sequência, né? Nunca fiz multidimensional com Excel. Diz que dá para fazer. Fazer 3 dimensões lá, multiplicar um pelo outro. Assim. Nunca precisei fazer. Acho que fica mais complexo. Não sei onde usaria, né? Teria que procurar aí para ver onde que a gente usa esse Então, negócio. essa é a questão, onde usar. Deve ter algum programa que exige, né? É que assim, acho que ele tá colocando várias ferramentas pra gente, para daí a gente, como é que se diz? Depois fazer uso delas, né? Ou É, ficar pensando onde vai usar, né? Para imaginar o que pode ser, né? sim, sim. Eles estão, na verdade, colocando, né? Para daí a gente falar, ó, vamos, vai usar nisso, vai usar naquilo.